chegar lá. Definirei a eclesiologia daqui a pouquinho. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, se você quer ler na sua Bíblia, ou quiser ler aqui conosco, fica à vontade. Mas, basicamente, o que a palavra do Senhor diz. Todo mundo achou? Então, acha isso. 1 Timóteo, meu Deus, quem é Timóteo? Quem é? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15. Eu hoje pensei, eu olhei para o céu e falei assim, hoje está um dia diferenciado, né? Aí eu cheguei aqui e vi essas cadeiras todas aqui. Eu falei, gente, os diáconos estão com fé, né? Mas não, achei muita cadeira, você não achou, não? Você viu? Achou, não achou? Falei, tá tudo cheio. Que bênção, né, irmão? É muito bom poder ver os irmãos desejosos de aprender a palavra do Senhor. Mas lá ficou vazio. Oi? Lá ficou vazio. Não foi não, aqui são todos meus alunos aqui, não? Pelo amor de Deus, hein? Ó, diáconos aí, ao serviço, hein? Vou fazer a chamada. Ao serviço, hein? Então vamos lá, irmão. Qual é a síntese que o apóstolo Paulo trouxe de igreja para Timóteo? Ele diz: escrevo-te essas coisas, ou seja, tudo aquilo que ele escreveu até então nessa primeira carta, então capítulo 1, capítulo 2, ele está chegando agora no capítulo 3, então ele diz: tudo que eu te disse até agora, Timóteo, é para quê? Esperando em ver-te em breve. Ou seja, ele está preparando Timóteo para esse encontro. Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve fazer o quê? Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Baluarte. Amém. Então vamos chegar lá. Segurei. Coluna e baluarte da verdade. Nós já oramos lá dentro e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. A grande pergunta é o que é baluarte, né? O que é casa de Deus? O que é igreja? Irmão, veja bem. Há uma ideia errônea em muitos de nós quando nós pensamos em igreja. E por que eu digo isso? Eu sou pastor há quase 20 anos, né? E nesses 20 anos eu ouvi muita gente falar que igreja era uma coisa que ela não era. Né? E quando você percebe isso, esses desvios, você acaba que percebe que os comportamentos que se seguem também são desviantes. Se você tem a ideia que a casa de Deus é, por exemplo, aquela mesa, tudo que você fizer vai fazer porque essa mesa é a casa de Deus. Então, por exemplo, se eu vier tocar nessa mesa, o que você vai dizer para mim? Não toque. Por quê? Porque é a casa de Deus. Se os diáconos quiserem mover essa casa daqui para ali, vai ter que ter uma reunião para decidir se vai mover. Por quê? Porque é a casa de Deus. Então, a nossa perspectiva acerca do que é a casa de Deus, do que é a igreja, vai nortear as nossas ações. É isso que faz dessa matéria algo extremamente importante. Porque é necessário você acertar o seu entendimento do que é a igreja para que as suas decisões em relação à igreja sejam decisões acertadas, ou melhor, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele fala de casa de Deus, é interessante você pensar o seguinte: não há casa de Deus nesse contexto. Porque se eu falar casa de Deus, o que você vai dizer para mim? Talvez 90% vai dizer casa de Deus é onde nós estamos agora. Ou não? Talvez um mais bíblico vai dizer assim, somos nós. E talvez um desviante vai dizer, sou eu. Sou a igreja. Mas veja, a maioria de nós vê a casa de Deus como algo estrutural. É um lugar para onde nós vamos. E isso, biblicamente, é possível de você fazer essa associação. Por quê? Porque havia um tabernáculo, que era um lugar. Havia um templo, que era um lugar. Ora, sempre há um lugar para ir, principalmente no contexto do Antigo Testamento. Mas quando chegamos no Novo Testamento, não havia a casa, não havia o lugar, essencialmente. Você vê que a igreja primitiva, ela se reunia basicamente na casa de pessoas. E à medida que a igreja foi se estruturando e foi avançando, algumas igrejas começaram a ser plantadas a partir de casas em outras cidades. E aí, de casas, elas viraram comunidades
maiores, e cada uma por si teve seus lugares, seus espaços de culto, vamos assim dizer. Mas absolutamente nenhum desses lugares, meu querido irmão, se constituiu necessariamente a casa de Deus. Porque se você quiser em Éfeso agora, e por que Éfeso? Porque Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Então, se você for lá na igreja de Éfeso agora, na casa de Deus de Éfeso agora, o que você vai encontrar? Um hino, então, Nada. Não vai encontrar nada. Ora, a casa de Deus se foi. Talvez devêssemos lembrar da expressão de Atos, não desse Atos, do Atos bíblico, né? Que diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Mãos humanas. Aí você vai, pastor, mas Deus não habitava no tabernáculo? Deus não habitava no templo? Sim, irmãos, veja. O grande conceito que nós temos que aprender aqui nesse início é que você tem a figura do tabernáculo, você tem a figura do tabernáculo, você tem a figura do templo. Templo. E qual que é a grande sacada dessas duas do princípio bíblico? É que ambos são temporários. O tabernáculo mais ainda. Por que o tabernáculo era temporário? O que o povo de Israel devia fazer constantemente? montar, desmontar, carregar. Montar, desmontar e caminhar à medida que a nuvem descia e subia. Ou seja, a nuvem de glória que descia lá era Deus. Ok? Então Deus vinha sobre o tabernáculo, o povo parava, ficava ali cumprindo todas as ordenanças do Senhor, mas se a nuvem se levantasse, o que o povo tinha que fazer? A gente diz lá, né? Levantar acampamento. Okay? Levanta o acampamento. Desmonta o tabernáculo todo, uma estrutura desmontável, né? E era levada, então, seguindo o caminho até a nuvem parar novamente. Veja, o povo seguia a direção de Deus. Mas essa abertura, a estrutura, era uma estrutura o quê? Temporária. Me acha o tabernáculo agora, você vai achar? Algum lugar? Está lá? Não, acabou. Houve uma transição do tabernáculo para o templo. Naturalmente, Deus, ele projetou, permitiu, você pode usar algumas palavras para definir essa questão, mas você vê que no contexto dos reis, dentro da esfera de Davi e de Salomão, Deus permitiu um templo para revelar a maior verdade que ele já tinha revelado aqui. E qual foi? Eu habitarei no vosso meio. Deus sempre disse isso. Se você quer uma expressão bíblica que remonta a tabernáculo, templo e igreja, que une todas elas, é essa expressão. Eu habitarei no vosso meio. Esse sempre foi o plano de Deus. Mas o plano de Deus, ele vai se revelando de maneira o quê? Progressiva. Então ele sai aqui, ó, desse pontinho, né? Aqui nós temos o tabernáculo, ok? E aqui você tem a linha da história. Então, à medida que a história vai avançando, a revelação de Deus vai fazendo o quê? O que vai acontecendo com a revelação de Deus, gente? Aumentando. Ela vai ampliando. Então, aqui ela era tabernáculo, aqui ela era templo, aqui ela é igreja, e aqui ela é Jesus. Jesus. Qual que é a expressão? Habitarei no vosso meio. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Qual que é a revelação máxima da casa de Deus aqui? O tabernáculo passou. O templo passou. Mas chegou um tempo onde o próprio Deus tabernaculou no nosso meio. A palavra ali de João, né? Habitou. A palavra tabernacular. Ou seja, Jesus veio cumprir a palavra máxima de Deus. Qual é a palavra? Habitarei no vosso meio. O próprio Jesus se tornou a parte maior dessa revelação. E agora o que Jesus faz? Ele diz, sobre esta pedra, bate no peito assim, né? Sobre esta pedra
edificarei o quê? Igreja. A minha igreja. De casa. Por que a igreja é chamada de embaixadora? Representante de casa. Por isso que ela é o quê? A casa de Deus. Então veja que em nenhum momento nós estamos falando de estruturas, irmãos. A partir de Jesus, o que verdadeiramente importa é sabermos que a casa de Deus, ela não é feita de tijolos nem de argamassa. Ela não é feita de couro nem de betume. Ela não é feita dos preciosos tecidos ou das preciosas pedras, ouro, marfim. Não. Ela é feita de pessoas. É por isso, meu querido, que quando você lê as expressões de Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,16, 1 Pedro 2,5, você percebe uma coisa. A casa de Deus não é onde nos reunimos. A casa de Deus são as pessoas que agora têm a habitação do Espírito Santo de Deus permanentemente na vida delas. Então, o que é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, sabe de uma coisa? O Espírito Santo no tabernáculo, ele era o quê? Temporário. O Espírito Santo no templo, ele era o quê? Temporário. Mas a partir de Jesus, culminando na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é o quê? Permanente. Agora, meu querido, uma linguagem popular. Sabe onde a nuvem de Deus desce? Ou desceu? Na sua vida. Quando você é salvo por Cristo Jesus, o Espírito Santo vem e habita em você. Ele te sela. Ele te torna propriedade de Deus. É por isso que Paulo, em todas essas ocasiões, chamou a igreja de santuário do Deus vivo. Templo do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Pedro chamou cada um de nós aqui reunidos como a casa espiritual. Por quê? Porque Deus agora não está mais envolvido com estruturas temporárias, mas com uma estrutura permanente. E essa estrutura é espiritual. É o Espírito Santo habitando dentro de você. Então a pergunta do nosso querido Léo aqui é o que é baluarte? Baluarte, basicamente, é a mesma coisa que coluna. São alto e forte. Muda um pouco o conceito. Mas você fala daquilo que sustenta. E o que sustenta a igreja, irmão? Verdade. O que é verdade? Disse Jesus, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a verdade? A verdade é Cristo, irmãos. É a palavra. Seja ela encarnada, seja ela pregada, seja ela simbolizada. Onde a palavra de Deus é simbolizada? Onde a palavra de Deus é simbolizada? Boa pergunta. Daqui a pouco vamos simbolizar. Onde, gente? Se eu perguntar onde ela é pregada, você sabe, né? No público. E onde ela é simbolizada? No escriturário, na Santa Ceia e Batismo. Na Santa Ceia e no batismo. Muito bem. Diga, meu querido. É que o Efésios 2:20 fala que... Segura. Tá bom, beleza. Segura, Efésios 2. Meu Deus, discípulos de Eli nesse lugar. Todo mundo quer jantar. Deu para entender o conceito de casa de Deus, irmão? Então, o que é casa de Deus, pastor? É aqui, 60 da Olimpo Evan? É? Se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É a casa de Deus, ó. Meu Deus, se fosse, eu já estava consumido aqui. Estava caído, já estava... Não, irmão, veja. É por isso que muitos lugares não são chamados de templo, nem de catedral, nem de casa de Deus, são chamados de espaços de culto. Por quê? Porque a igreja são as pessoas reunidas. Agora, onde as pessoas que são a igreja se reúnem, é o espaço do culto público. Então pode-se dizer que onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome? Ou não? Eu vou entender a verdade, mas não use o texto. Entendeu?
Porque esse texto está falando de julgamento. Não está falando necessariamente de adoração. Entendeu? Porque para você comprovar uma situação, você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Então, naquele contexto, está se falando de julgamento, ou seja, de comprovar uma situação. A gente gosta de usar para falar... Eu até vi um pregador pentecostal uma vez, né? Que ele usou esse texto, aplicou esse texto, mas ele aplicou esse texto à luz de Daniel. Luz de Daniel, porque ele trouxe a grande revelação. Qual foi a grande revelação? O que tinha lá? Sadraque, Mesaque e... Estava onde? E aí, ele fez a pergunta para a igreja assim: como é que eu sei que esse quarto homem é Jesus? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu não estou fazendo aqui a parafernália, né? Mas como é que eu sei? Aí a revelação. Bíblia pura. Bíblia pura. Porque onde estiverem 2 ou... ali eu estarei aonde? Aí ele deu uma reforçada na palavra meio, porque lá fala que havia um semelhante no meio. E aqui Jesus falou onde? No meio. Meio. Eu ia acreditar. Mas não é forte. Não é forte. Essa é bonita. Mas não é acertada. Por que não é acertada? Gente, contexto totalmente diferente. Mas quem encaixou bonito, encaixou. Esse conceito de igreja exposto dessa forma credibiliza a tese das pessoas que não vêm ao templo para cultuar a Deus? Sim. Não. É só junto, não é corporalmente. Por um aspecto apenas. Seja na questão de tabernáculo, seja na questão de templo, seja na questão da igreja. O projeto de Deus sempre é plural. E o que acontece com o movimento desigrejados, que nós vamos pensar nele mais na frente, mais um ciclo que ele está ali, né? Mas vamos falar dos desafios da igreja atuais, e um deles é esse movimento dos desigrejados, né? Então vamos trabalhar isso. Mas o problema de uma pessoa, não todos, porque é difícil colocar todos debaixo de uma mesma situação, mas a questão dos desigrejados, o grande erro que pode acontecer é da pessoa achar que ela solitariamente é igreja. Isso não é bíblico. Então, por isso que eu estou falando, você não consegue encaixar todos dentro de uma situação. E às vezes nem é a esposa, tipo, junta 3 famílias e fazem cultos regulares nas suas casas. Então você tem que analisar toda uma situação. Por que essa pessoa não está indo na igreja? Quais são os fundamentos? O que aconteceu? O que deixou de acontecer? Não dá para a gente encaixar todo mundo assim, tudo para o inferno. Não dá. Então você tem que analisar contextos. Mas se tivermos os princípios, vamos conseguir enxergar isso melhor. Beleza? Então vai guardando aí no seu coração, né? Então, irmãos, essa é uma grande verdade introdutória que vai contra o contexto de Éfeso. Porque o que havia em Éfeso? Havia, por exemplo, o grande templo da deusa Diana, né? Uma das grandes maravilhas do mundo daquela época, milhares de prostitutas cultuais, o negócio era terrível, o povo de Deus estava ali naquele meio, mas os ídolos eram o quê? Inanimados. Eles não respondem, eles não agem, né? Mas Deus não. O nosso Deus é um Deus pessoal. Veja, eu quero usar a expressão que Paulo usou. Ele diz, igreja do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus fala, o nosso Deus ouve, o nosso Deus comunica, o nosso Deus age. Ele é vivo. E Diana? Diana é inanimada. Diana não responde. Deu para entender? Então essa é uma grande distinção. Você como igreja, você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de conhecer dia após dia que Deus é vivo. E naturalmente a sua casa, o seu tempo é vivo. Você está vivo. Você foi ressuscitado. Você que estava morto pelos seus pecados, agora ele foi o quê? Trazido à vida por meio do Espírito Santo. Agora esse templo, irmão, é cheio de vida. E agora, como ele é cheio de vida, ele deve exalar esse perfume para que todas as pessoas possam conhecer também. Amém? Amém. Então, avançando aqui, o que nós pretendemos, portanto? São 15 aulas para expor a eclesiologia bíblico-reformada. O que nós vamos pensar aqui? A natureza da igreja, o que é a natureza? A essência, né?
quais foram os fundamentos, as bases, a baluarte, a coluna do ser igreja. As marcas da igreja, como é que eu identifico uma igreja verdadeira? Né? É possível identificar uma igreja verdadeira? Qual que é a diferença de uma igreja verdadeira para uma seita? As marcas. Vamos falar do governo, porque toda igreja tem o seu governo, tem uma maneira de se governar. E o que nós queremos é que a igreja seja governada de acordo com os princípios bíblicos. Então, se nós queremos isso, nós temos que encontrar na Escritura essa verdade. Então, vamos buscar, na verdade, como a igreja é governada. Os sacramentos da igreja, né? Esses sinais visíveis da graça de Deus. Porque para você fazer parte da igreja, se você consegue, se é possível você fazer parte da igreja, os sacramentos são o elo introdutório, né? Ninguém faz parte da igreja sem antes passar pelos sacramentos. É o que Jesus ordenou, então é preciso conhecê-los, saber os seus significados para poder vivenciá-los. E por último, os desafios atuais da igreja, né? Citamos uma questão, que é a questão dos desigrejados, mas existem muitas outras, como o movimento coach e por aí vai, né? Então nós vamos trazer algumas dessas questões para nós conversarmos aqui também. Assim, irmãos, a grande pergunta que não quer calar, que o nosso irmão Eli já fez, que eu acho que só chegou agora, né? O que é eclesiologia? O que é eclesiologia? E basicamente, irmão, olha, a definição mais simples é: eclesiologia é o quê? É o estudo da igreja de Jesus. Não tem assim como ser mais básico do que isso, né? A palavra igreja, né, tá ali, a palavra eclesia, né? Vamos lá agora no grego, hein? Oh. Eclesia. Eclesia. A palavra eclesia, que está ali, eu coloquei, significa o quê? Igreja, assembleia, ajuntamento. Né? Então ela é formada por duas palavras. Você tem aqui a expressão ek. Essa expressão ek, ela vai significar de dentro, mas no sentido como se alguém chamando de dentro para fora. Então, há uma origem, você é chamado de um lugar para um outro lugar. E a expressão klesia, que vem do verbo kalel, não sei se a Genice sabe, né? Mas kalel, eu não sei se ela escolheu kalel porque... Super-homem. Ou se ela escolheu kalel porque é o verbo para chamar, né? Então, quando se diz assim, uma pessoa tem um chamado, né? O verbo kalel. Então, esse verbo kalel, que quer dizer chamar ou chamar. Então, é por isso que, via de regra, você ouve alguém dizendo assim, que igreja é aquelas pessoas que foram chamadas para fora. Já viu isso em algum lugar? Já viu? Basicamente isso. Então, a igreja, a eclesia, por isso que é eclesiologia, né? Porque junta a palavra igreja com a palavra logia. Né? Não logia, logia, ok? Ela junta essas duas palavras para dizer, é o estudo da igreja. E o que é essencialmente a igreja na palavra? São essas pessoas que vieram de uma origem, e aí dentro do contexto, você começa a perceber, né? Que origem é essa? Vem do pecado. Vem do mundo. Vem das trevas. Essa é a nossa origem. Então Deus está nos chamando dessa condição para fora. Para fora dessa condição. É por isso que a igreja ela é chamada santa. Por que ela é chamada santa? Porque ela é separada. Ela não tem comunhão com a sua condição anterior. Diga, meu querido. Só que essa palavra já era conhecida, né? Antes de Cristo dizer que ele estabeleceria a sua igreja. Claro. No sentido que era usado, ela queria dizer o quê? Juntamento, assim. Por isso que eu coloquei isso aqui. Né? Tudo isso aqui pode ser chamado e aplicado no contexto. No caso anterior, esse é meu ponto. No caso anterior, o que ele queria dizer? No sentido das palavras de Jesus, ele estava apontando para essa aqui. Não, antes de Jesus. Não, mas se estiver na boca de Jesus, ele está apontando para aquela ali. Ok. Porque ele está falando daquilo que Seria. que seria. Mas se é usada fora do contexto, é um ajudamento comum. Né? É um ajudamento comum. Mas nas bocas de Jesus, é aquilo ali. Captou?
É assim em muitas outras palavras da Bíblia, se não todas as palavras da Bíblia. Então, a própria palavra kalel, né? Ela pode ser usada para alguém que foi chamado para o presbiterato, como pode ser usada para alguém que foi chamado para governar a nação. Né? Não tem essa questão, mas o que vai definir? O contexto. Então, por isso que eu perguntei para você. Na boca de Jesus, a eclesiologia é essa igreja, que é chamada de uma condição de morte para fora dessa morte agora, para vida. Mas usadas em outros contextos, né? Por exemplo, aplicado ao governo romano, certamente vai envolver de você sair da sua cidade, né, do ponto de origem, e ir para fora onde o Império Romano quer que você esteja, para fazer um censo ou alguma coisa nesse sentido. Então é difícil saber se existe essa palavra aplicada fora desse contexto agora. O J. Castro, ele fala que, não só ele, até o Sproul também, que é a palavra no grego koiné, né? Aquele período de 600 anos antes de Cristo e depois, 300 para antes, 300 para depois, essa palavra é sempre para juntamento, assembleia. Sim, sempre. De Fora, pessoas. Fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia se encontra esse termo para ajuntamento. Qualquer palavra, né? A própria palavra Senhor pode ser usada. Não necessariamente saindo de dentro para fora. Uhum, sim. Deu para captar, gente? Captou a essência? Muito bem. Então, essa é a definição básica. É o estudo da Igreja de Jesus. Thaís. Exato. Repita comigo. Eclesiologia. Eclesiologia. É o estudo da Igreja de Jesus. Muito bem. Na próxima superintendência sua, você vai falar isso. Classe de Eclesiologia, que é o estudo da Igreja de Jesus, vai se reunir nos salões. Beleza? Daqui a um mês para frente. Não, pelo amor de Deus, gente. Tem palavra mais complicada do que essa aqui, ó. Baluarte é complicado. Quem sabe supralapsariano? Redroiano. Supralapsariano. Né? Deu para entender, irmãos? Muito bem. Então, avançamos. O que mais eu posso definir acerca de eclesiologia? Veja, a eclesiologia ela é um estudo sistemático o quê? Sobre a igreja. Veja, irmão. É preciso que você entenda o seguinte. A Bíblia diz: os presbíteros que presbidem bem, que se dedicam à palavra, são merecedores de quê? Dobrados honorários. Veja. Na história da igreja, inúmeras pessoas de valor, se debruçaram sobre a Escritura, se debruçaram sobre o texto original, fizeram trabalhos incríveis para que você tivesse hoje um acesso muito mais fácil à Bíblia do que eles tiveram no passado. Muitos desses homens, inclusive, foram mortos por causa das suas convicções. Por traduzir simplesmente uma Bíblia de uma linguagem para outra, foram mortos. Então, homens assim que realmente é de você cair o queixo. Então, se você pensa nos profetas, nos apóstolos, nos homens de Deus que estão na Escritura e que registraram a Escritura, e se você pensa nos homens de Deus que vieram ao longo da história da igreja, pensando acerca dessa palavra, ensinando acerca dessa palavra, você também encontrará homens valorosos. E é claro, durante a história, você teve coisas erradas e você tem coisas certas. Como você pode definir agora se é certo ou errado? Você olha para a história pela Escritura. Quais são os seus óculos? A Escritura, é a palavra. É ela que vai te dizer se aquelas decisões do passado são bíblicas ou não são bíblicas. Então, quando eu falo que a eclesiologia é um estudo sistemático, eu estou querendo dizer, meu querido, que ao longo da história, a doutrina sobre a igreja ela foi sendo elaborada por muita gente, por centenas de anos, de maneira aprofundada. E é isso que nós chamamos de sistematização. A palavra sistematizar dá a ideia de organizar. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir um pregador desorganizado. Já viu um pregador desorganizado? Muitas vezes. O que é um pregador desorganizado?
O pregador desorganizado é aquele que ele começa, Eu ouvi 17 anos. ele começa por um lugar e termina por outro completamente diferente. Seria como você subir no pé de manga para apanhar a jabuticaba, a uva estava verde, você sai com a goiaba. Isso aí. É isso. Entendeu? Por quê? Oi? Não. Mas veja, a organização do que a Bíblia ensina é fundamental para o nosso entendimento, irmão. Compreende? Um sermão, ele é organizado, ele precisa ser organizado. Um estudo é organizado, ele precisa ser organizado. Na verdade, a nossa vida é repleta de organização. Então, as doutrinas da palavra de Deus também são organizadas. Tudo aquilo que nós conhecemos acerca da doutrina é organizado. Então, dentro da eclesiologia, o que nós temos é um estudo organizado para facilitar a sua compreensão, seu entendimento. Então, só para você compreender essa organização, um pastor geralmente ele estuda uma coisa chamada teologia sistemática, ou seja, teologia organizada. Então, tudo que a Bíblia fala sobre um determinado tema é organizado de maneira o quê? Sistematizada. Nós chamamos isso de quê? Cristologia. O estudo sobre Cristo. Nós chamamos isso de eclesiologia. O estudo sobre a igreja. Nós chamamos isso de pneumatologia. O estudo de quem? Do Espírito Santo. Chamamos soteriologia. Que é o estudo de quem? Da salvação. Veja que os nomes são dados, mas para mostrar o quê? Uma revelação sistemática de um estudo. Essa teologia sistemática, ela só é possível porque antes houve o quê? Uma teologia exegética. E o que é uma teologia exegética? Você já ouviu a palavra exegese algumas vezes, correto? O que é? É você saber o significado das palavras e dos seus contextos. Então veja, se organiza tudo acerca de igreja na teologia sistemática, não antes de saber o significado das palavras. Então, se o nosso irmão ali, por exemplo, ele quer saber se essa palavra foi usada, por exemplo, fora do contexto, onde se estuda isso aí? Na teologia? Exegética. Porque você precisa entender essa ideia para depois você entender o que ela significa para o Senhor Jesus. Né? Então, as palavras têm significados. E essas palavras têm significados em respectivos contextos. Não esqueça disso. Dentro de um contexto, uma palavra pode ser um nome, pode ser um verbo. Como é que você vai definir isso? Através da teologia exegética. É por isso que de vez em quando você ouve o pastor falar assim, pastor que não fez exegese. O que ele quer dizer? Não analisou o texto, né? Estudou. Ele não está sabendo o significado das palavras. E aí acontece o quê? Aquele que estava lá no meio da fornalha é aquele que está no meio. É Jesus. Por quê? Porque não se analisou o quê? O contexto e as suas palavras. Mas simplesmente fez uma adaptação por parecimento, né? Semelhança. Foi semelhante, vamos encaixar. Então a teologia exegética, ela existe para isso, irmão. Para saber o significado das palavras. Amém? Então, se você, por exemplo, pegar uma chave linguística, um dicionário de grego, de hebraico, você escolhe qualquer palavra lá. Você pode abrir aí se quiser, dá um Google. Abre aí, pode botar a primeira do alfabeto hebraico. Aleph. Bota lá. Aleph, essa é a primeira. Aleph pode ser uma letra do alfabeto hebraico. Aleph pode ser um número. Aleph pode ser um artigo. Aleph pode ser isso aqui. Vai aparecer o quê? Um monte de definições para você. Aí você fala assim, meu Deus, mas qual que é a certa? Eu escolho qualquer uma? Né? Eu aponto o dedo, é isso? O que vai determinar? O seu contexto. Né? É por isso que um pastor ele precisa estudar grego, precisa estudar hebraico, precisa estudar hermenêutica, precisa fazer exegese, para que ele possa ter essa capacidade a fim de transmitir para a igreja o ensino bíblico. Amém? Então é isso que você tem que entender quando você vê um pastor falando desses termos. Mas a teologia exegética ainda ela não pode acontecer se não houver o quê? A teologia bíblica.
Aí você vai falar, pastor, mas quer dizer que a sistemática exegética não é bíblica? Não, é óbvio que são, irmão, que é uma sequência, né? Mas o que chamamos de teologia bíblica? Chamamos de teologia bíblica o conjunto da revelação progressiva acerca de um assunto. Então, quando você estuda, lembra daquele quadrinho que eu fiz aqui? Né? Por exemplo, aqui tem a igreja, né? Tem a revelação aqui, a igreja. Mas antes de você ter essa revelação aqui da igreja, no decurso da história, o que foi aqui? Tabernáculo. Aqui, ó. O que foi aqui? Qual foi o princípio? Né? Esse princípio, ele vai o quê? Ele vai ampliando ao longo da história. Então, por exemplo, a gente pode começar aqui em Gênesis pensando em quê? Pensando na relação de descendentes, né? Descendência da promessa e a descendência da serpente. Da serpente. Hã? Podemos, tem 2 povos aqui, gente. Tem 2 povos? Deus separou aqui? Não. Separou aqui, ó. Tem 2 povos aqui. Ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Sim. Tem. Então, aqui tem um germe, aqui tem uma raiz. Mas você não sabe o que é isso direito ainda, sabe? Não. Aí aqui você já tem o quê? Aqui você já tem um povo. Esse povo chama como? Israel. O que tem aqui? Tem um? Tabernáculo. Aí eu avanço mais um pouco. E aí você tem um Davi. Aí esse Davi vai ter um descendente que vai governar para sempre. Você ouve essas coisas. E de repente tem o quê? Tem um tempo. Mas você percebe que à medida que o tempo vai passando, o que Deus vai fazendo? Ele vai ampliando o quê? A sua revelação. Até que chega a plenitude dos tempos. E você entende quem é a igreja. Quem é o povo de Deus. Vamos supor o seguinte. Você pode chamar a descendência de Sete como povo de Deus na teologia bíblica, né? Porque você entende toda a Escritura e na revelação progressiva você sabe que ela é povo de Deus. Você vê que Israel é chamado de povo de Deus. Você vê que o remanescente é chamado de povo de Deus. E quando você chega aqui, quem é o povo de Deus? É a igreja, né? Se eu colocasse em Apocalipse, então, eu diria que o povo de Deus é quem? São todos aqueles que converteram, que receberam Jesus, de toda tribo, língua, nação, mulher, homem, pequeno, grande, estão lá, diante do Cordeiro. Mas aqui é a revelação o quê? Máxima. Por isso que aqueles que estavam aqui, muitas vezes não sabiam que estava lá, mas acreditavam o quê? Na promessa. À medida que ia avançando. Você está no oposto, né? Você está onde? Você está aqui. Olha o que você pode ver. Você pode ver todo o espectro. Você vê o espectro todo. Aí eu fico fazendo a pergunta. Eu já vi crente falar assim, aquele povo de Israel era terrível, né? Aquele povo de Israel era terrível porque eles viam os milagres de Deus e não acreditavam, né? Mas olha Israel aqui, irmão. O que Israel sabia? Sabia pouco, né? Sabia pouco. Alguns creram, outros não, mas sabia pouco. Agora eu pergunto para você, se fôssemos humanamente dizer quem pecou mais? Israel com esse nível de conhecimento? Ou nós estamos aqui com esse nível de conhecimento? Quem peca mais? É uma pergunta que fica no ar. É óbvio que é só uma pergunta retórica, né? Mas veja, então a teologia bíblica, irmão, ela pensa nisso, na revelação progressiva. Então o que ela faz? Ela pega a Escritura e ela pega a revelação progressiva do assunto, no caso a igreja, e ela organiza esse pensamento. Depois ela interpreta o quê? Os termos e os contextos. E aí se cria o quê? A teologia sistemática. E por fim, você tem o quê? A teologia histórica. Quem sabe o que é teologia histórica? Pensa ali, ó. Vê. Vou apagar a progressiva agora aqui, ó. Apagar a progressiva. Essa que é a da Bíblia, né?
E aí eu vou botar só uma afirmação aqui, fácil para vocês entenderem. Ó. Aqui, ó. Gênesis. Acho que é do Deus do céu. Aqui, ó. Gênesis 1, ok? É o princípio de tudo, ok? Gênesis 1. Aí eu vou colocar aqui, ó. 2023. Captou? O tema é igreja. Igreja. O que eu estou perguntando para os queridos? O que é teologia? Histórica. Histórica. A pergunta é: cite um momento da história. Reforma. 1500, século XV. 16. Século XVI. Como os pastores teólogos interpretaram a igreja no século XVI? Mais um período. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. 1945. E Eichmann. Terminou. Como foi que os teólogos interpretaram igreja em 1945? Pertinho. Agostinho. Agostinho aqui, ó. Século 4. 4 para 5. Como foi que Agostinho interpretou a igreja no século V? O que é teologia histórica, portanto? É a análise de um determinado assunto de acordo com o seu contexto histórico. Na história. Ou seja, as pessoas, vamos supor, eu quero fazer uma tese de igreja, eu quero saber como a igreja foi interpretada no século II. Teologia histórica. Ele vai analisar os pensadores, teólogos desse tempo, a fim de identificar essa realidade. Então veja que para que nós cheguemos em eclesiologia, o que você espera receber? Deveria esperar. Que o pastor chegasse aqui com conhecimento de teologia histórica, teologia bíblica, teologia exegética, a fim de apresentar para você o quê? A teologia sistemática, a eclesiologia. Então, quando eu falo assim, eclesiologia é o estudo da igreja, essa é a mais simples. Mas qual é a mais profunda? É o estudo sistematizado. Que envolve sistemática, exegética, bíblica e histórica. A fim de que você tenha uma ideia ampla do que significa ser igreja. Amém? Deu para compreender? Acabou meu tempo, mas eu vou responder umas perguntas. Uma pergunta. A minha vantagem agora é que tipo, você não é do louvor. Se você é do louvor, você pode ir. Mas se você não é do louvor, eu posso te responder e ninguém vai ficar falando nada comigo. Vamos lá. Pastor sai do seminário Sim. hoje. Ele sabe tudo isso daí. Você está falando que ele tem que saber tudo isso aí. Deveria. Isso aqui é só o princípio das dores. Minha pergunta É. ele sai de lá afinado com tudo isso daí. Ele pode dar uma aula para qualquer um, ele tem que saber ou não? Deveria. Mas nem sempre. Na prática, sim. Deixa eu te dar uma parábola. Se ele for liberal. Deixa eu te dar uma parábola. Pra você entender. Veja só. Atenção aqui, gente. Ó, uma parábola simples. O Alisson vai gostar dela. Presta atenção. Domingo que vem, o que nós temos? Churrasco. Eu não sei. Talvez vamos ter ali fora um grupo de 30 homens, não sei, envolvidos com a organização do churrasco. Não é isso? Vão estar carregando cadeira, vão estar levantando tendas. Vai ter alguém que vai temperar a carne, vai ter alguém que vai buscar alguma coisa de algum lugar, vai ter alguém que vai buscar o gelo. Não é assim? Está acontecendo isso? Esse movimento todo? E você está onde? Você está aqui sentado na igreja. O que você está fazendo? Você está ali participando do culto. Quando você sai, você simplesmente faz o quê? Come. Você entra na fila, Reclama. você entra na fila, paga, come, E vai embora. agradece, né? E vai embora. Faz uma análise. E talvez assim, na maioria das vezes você sequer lembra disso. Não passa nem pela sua cabeça que isso aconteceu, correto? Por quê? A única coisa que você vai dizer é, foi bom, foi ótimo.
estava excelente, mas você não pensa no quê? Na estrutura Logística, tudo. que envolveu aquilo. É, tipo louvor, né? Você chega aqui no culto e vê, nossa, o louvor foi muito ruim, mas você não sabe que a gente ficou aqui de 9 da noite à meia-noite por aí. ensaiando na Pra quem sexta-feira. ensaiar, pra quem ensaiar, né? Então veja, só um minutinho. Veja, o que o pastor faz? Um pastor preparado, comprometido, o que ele faz? Ele é como um cozinheiro. Você, quando recebe um estudo, uma pregação, você está recebendo o alimento pronto. Sabe aquela lasanha de histórias que é colocada diante de você? Qual que é o seu único papel? Comer, absorver, se deliciar com aquilo. Mas, se você virar para o pastor e perguntar assim, onde o senhor fez isso? Aí ele vai te levar lá na cozinha, ele vai te mostrar um monte de panela suja, né? E a mulher dele tem que estar lá também. Não sei, né? Só falando que a mulher que fez. No caso da parábola, não. Mas veja, ele vai mostrar. Então, o que eu quero dizer para você? Né? Via de regra, um pastor comprometido, você vai se alimentar, você vai falar, nossa, que alimento sólido, abençoador, fiquei cheio, satisfeito, mas nem vai passar pela sua cabeça as panelas que ele usou para fazer aquilo. Então, a sistemática exegética bíblica histórica, por exemplo, são as panelas que ele usou. Então, qualquer pastor faz isso naturalmente, como você passa uma máquina de carro sem ver. Deveria. Mas como dá muito trabalho fazer isso, o que acontece? Via de regra, a gente só esquenta um miojinho. A minha pergunta, eu fiz essa pergunta, hoje em dia a gente escuta tanta coisa, sabe? Não faz sentido nenhum. Porque o senhor acabou de falar, o senhor lá para o caminho mais fácil. Sim. E quando você não estuda, você compra qualquer comida, você não tem paladar, qualquer comida você compra para você. Agora, quando você estuda, você sabe que a comida está ruim. O dinheiro aí não sabe cozinhar, não. É igual o miojo. No primeiro momento você come assim e fala, nossa, que tempero gostoso, né? Mas depois, quando você vai ver, sua saúde está cadáver. Mais alguém? Diga, Helena. Só mentira assim, Helena, por favor. Santo dos Santos. Santo dos Santos? O que tem? Ele estava no tabernáculo. Sim, e no templo, os dois. Ok. E hoje? Aonde? Em você, em nós. Porque você tem a presença do próprio Deus permanentemente. A pergunta é, o que é melhor ou maior? Veja, irmão, o que é melhor ou maior? O santo dos santos do templo ou a sua vida com a habitação do Espírito Santo? Mas a gente tende a pensar o quê? Que o santo dos santos é... Mas o que é a grandeza da obra divina do Senhor Jesus é essa. Ele consumou a sua palavra de habitar no nosso meio pelo Espírito Santo em nós. É por isso que você tem que ser santo como ele é. Ô, pastor, deixa eu só fazer um Cuidar comentário. sempre, querido. Então depois eu faço. Então faça lá, por favor. Está liberado por... Diga assim. Pastor, só queria colocar sobre como que é importante esse estudo desse temático. Antes de converter, eu ficava ouvindo os grandes medalhões pregar, e em frente de milhares de pessoas. Aí eles sentaram para receber perguntas. Eles fizeram uma pergunta para ele assim, como é que você explica você na Bíblia as pessoas, que tem pessoas de todas as cores? Pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas com chinês amarelo. O cara pensou e falou assim, é muito simples. Deus fez o homem de quê? Do pó, não foi? Sim. Então, ele pegou o pó como o homem, soprou na nariz do homem, o homem veio existir. Então, você conhece terra? Não tem terra marrom, não tem terra amarela, não tem terra... Não, essa descendente, porque tem as cores dos seres humanos. Então, olha para você ver o contexto. E muitas pessoas creram nessa teologia de conhecimento. Por isso que eu lembro de uma... Para fechar, hein? Chave de ouro. Mas tem aquele texto que os amigos ajudam a descer o amigo para que Jesus cure. Tem? Lembra? Eu estava vendo um pregador uma vez, uma igreja neopentecostal, lá. Aí o pastor estava falando, irmãos, olha só, desceram, e eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Aí já vem. Pode esperar que agora vem. A grande revelação. E ele disse assim,
a Bíblia não diz o nome desses amigos. Mas eu vou dizer hoje. Isso é forte, hein? Mas, saravá, o que acontece numa situação dessa? Você diz, glória a Deus. Nossa, revelação. Deus falando. Aí veio o nome do primeiro amigo. E o nome do primeiro amigo é amor. O segundo, esperança. Ou seja, ele deu nomes alegóricos para os amigos. Ele Posso pegou... fazer meu lanchinho? Pode sim. Ele pegou os detalhes do texto e fez dos detalhes o quê? Uma coisa principal. Percebe? Não é assim que a gente é alimentado, né? Muito obrigado.